Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 21. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. Então, Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor. A Tua palavra, Pai, acabamos de ler neste momento a respeito deste evento. Que o Senhor venha esclarecer nossos entendimentos para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores Sagrados, os Evangelistas, que o Teu Santo Espírito nos mostre aquilo pelo qual o Senhor quer dizer para nós, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Pai. E que a Tua palavra venhamos guardar em nosso coração e sejamos transformados por intermédio dela. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estava se aproximando os últimos momentos do Senhor Jesus no seu caminho em direção ao Calvário, onde ali seria morto. Então, neste momento, o Senhor está usando a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai de uma forma plena. E este evento que acontece, a qual nós lemos, num dia anterior àquela passagem que nós conhecemos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele pede para que seus discípulos venham a buscar uma jumenta e um jumentinho, desamarrá-la e trazer a ele, onde é colocado as vestes em cima da jumenta e o jumentinho, e o Senhor Jesus monta e entra na cidade de Jerusalém, cumprindo, a profecia dita pelo profeta Zacarias, que diz: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado entre jumento, no jumentinho cria de animal de carga. Acontecendo um momento do Senhor sendo recebido ali pela população, então metade ali daquela multidão começa também a estender as suas vestes no caminho pelo qual o Senhor está passando. Algumas pessoas retiram ramos de árvores e também vão estendendo ao decorrer do caminho. E alguns vão gritando e clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Isso está lá registrado no capítulo 21 de Mateus, nos versículos anteriores, no versículo 9 que nós lemos agora. Então, no momento que o Senhor entra ali na cidade, cria-se aquele alvoroço e alguns perguntando: quem é esse? Já que a multidão está gritando, clamando Hosana ao filho de Davi. E a multidão responde lá no versículo 11: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Nesse momento, o Senhor Jesus entra no templo e ele se depara com aquela cena onde havia aqueles mercadores, cambistas vendendo os seus animais ali no templo, e o Senhor fica indignado com aquela visão que ele tem com a casa do Senhor.
lá no versículo 12. Entrando Jesus no templo, expulsou todos os que ali vendiam e comprava. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E no momento em seguida, são conduzidos à presença de Jesus alguns coxos e cegos, e ele cura a estas pessoas. Mas a classe sacerdotal, as autoridades religiosas da época começam a perguntar, porque os meninos estavam clamando Hosana ao filho de Davi, e ficaram indignados e perguntam para Jesus: ouves o que estão dizendo? E respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Então esse acontecimento que aconteceu num dia, nessa entrada ali de Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém. Aí o versículo 17 diz assim: e deixando, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Alguns comentaristas dizem que por causa da hostilidade ali dos sacerdotes, ali da classe sacerdotal e das lideranças religiosas, então o Senhor foi procurar um momento de descanso ali na cidade de Betânia. Betânia, que é a cidade onde havia o seu amigo Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos do Senhor, a qual o Senhor sempre encontraria ali um aconchego naquele lar. O texto não diz isso, mas vários comentaristas acreditam que se trata que o Senhor esteja ali com eles naquele momento. Então amanheceu. Então, versículo 18, que nós lemos, nosso texto base: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Algumas pessoas dizem que um homem faminto é um homem irado, né? Os irmãos já viram essa expressão, né? Algumas pessoas chegam no restaurante, né? Alguns homens, se você for no restaurante de peão, né? O pessoal chega nervoso, mas comeu, fica todo mundo sossegado, né? Alguns até falam, fica até triste, né? De tanto comer, né? Mas essa aqui não é a situação, meus irmãos. Algumas pessoas falam, né, que o Senhor foi muito radical nesse momento, ao ver aquela figueira, ali o versículo 19, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Algumas pessoas acham que o Senhor foi muito radical nisto. Mas nesse momento, meus irmãos, o Senhor Jesus queria nos ensinar algo. Ele nos estava ensinando aos seus discípulos ali o que ele estava comparando com aquela figueira. O Senhor Jesus tinha acabado de chegar em Jerusalém. Alguns o receberam, lembraram-se do texto dos Salmos: Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi. Outras pessoas não tiveram a mesma reação. Mas para aquela cidade de Jerusalém, a qual é dito no outro texto, a qual o Senhor chorou ao ver aquele povo, aquela multidão, algumas vezes ele lembrando do texto do Antigo Testamento, um povo, ovelhas que não tem pastor. E ele diz em outro texto: como eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta os teus pintinhos, e tu não quiseste. Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que foram enviados por Deus. O Senhor ali estava comparando a Jerusalém, a Israel, com aquela figueira. Uma das coisas que nós podemos aprender com isso, trazendo agora para nós também, que a inutilidade de uma árvore como aquela, ela gera a sua supressão, ela gera o motivo de ela ser retirada. Como o Senhor tinha comparado aquela figueira a Israel, porque Israel fora importante, porque ali
temos a história dos patriarcas, temos a história ali dados os mandamentos, a lei do Senhor, aquele povo escolhido por Deus. O Senhor não escolheu aquele povo porque era um povo numeroso, porque era um povo forte, porque era um povo obediente, mas porque o Senhor se afeiçoou e amou aquele povo. E o Senhor usou da sua misericórdia para aquele povo. Ele tinha suas tradições, tinha os seus oráculos, tinha a palavra do Senhor que fora dado àquele povo, mas naquele momento onde o Senhor, o Messias de Deus, chega àquele local, por causa da sua incredulidade, eles não respondem à fé que tinha para crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como o Messias. Eles tinham o seu valor, mas naquele momento eles estavam como aquela figueira, inútil. E tudo aquilo que não é útil é inútil. Então aquilo pelo qual não foi feito, aquilo foi feito por um objetivo, e aquilo não cumpre o seu objetivo, tem que ser retirado. O Senhor Jesus, lá no Lucas 13, ele contou também a respeito de uma parábola, também de uma figueira também. Aí veio o viticultor, ele falou, né, ó, o viticultor, o senhor ali daquela árvore, que há 4 anos está tentando achar frutos ali, mas não achava. Aí o viticultor fala, deixa, mas este ano vou cavá-la em volta, colocar estrume, e se não produzir frutos, então será arrancada e cortada. Deus levantou um profeta, João Batista, ali naquele profeta de transição do Antigo para o Novo Testamento, como está lá em Mateus capítulo 2, ou 3, capítulo 3, os irmãos abram a palavra lá, Mateus capítulo 3, versículo 7, diz assim, vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ó, presta atenção nesse versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Naquela pregação de João Batista, findando o período ali da antiga aliança, então João Batista diz que já está posto ali o machado na árvore. Se não produzir bons frutos, será cortado e lançado ao fogo. E ali aquela videira, a qual onde não há frutos, não se produz nada, somente folhas. Então ela perdeu a sua inutilidade. Então ela serve para ser cortada. Cada um de nós também foi plantado pelo Senhor, tanto eu quanto você. E nós fomos plantados pelo Senhor com um objetivo de frutificar. Nós temos que produzir frutos. João Batista, ali naquelas palavras, foi de uma certa forma bem severo e rude para com aqueles fariseus ali que se aproximavam. A palavra de Deus, meus irmãos, muitas vezes não vai ter palavra para nós, muitas vezes de forma tão mansa e muitas vezes da forma como nós esperamos. Muitas vezes será uma palavra dura mesmo. Lembrando, meus irmãos, que nós temos o nosso coração ruim. Somos pessoas de dura cerviz e muitas vezes é necessário que a palavra de Deus, ela vem falar para conosco,
de uma forma dura. O Senhor plantou cada um de nós, e com o objetivo de cada um de nós frutificar. O Senhor Deus é maravilhoso, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, sendo nós homens pecadores que somos, tendo os nossos defeitos, tendo o nosso gênio, tendo o nosso jeitão, mas o Senhor não olhou para isso, Ele simplesmente nos escolheu, e por nós, Ele enviou o Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz Ele derramou do sangue dEle, para nos remir, para tirar o nosso pecado, para nós, homens pecadores, fôssemos purificados do nosso pecado. Isso se chama graça, algo que nós não merecíamos do Senhor. Muitas vezes nós enfatizamos tanto o texto ali de Efésios capítulo 2, que somos salvos pela graça, mediante a fé, e muitas vezes nós esquecemos de enfatizar também o versículo 10, que nós fomos criados para as boas obras. O Senhor não escolheu você para você muitas vezes esquentar um banco de igreja. Deus escolheu você para que você frutifique, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você produza frutos. Os irmãos lembram da parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear e teve umas sementes que caiu em boa terra. E o que aconteceu com elas? Elas produziram a 30, a 60, a 100 por um. Então aquela semente, ela atingiu o objetivo pelo qual foi posto e proposto pelo Senhor. Assim somos cada um de nós. E se nós estamos, de certa forma, só folhas, não tendo em nós achado nenhum fruto, Deus é misericordioso que Ele ainda dá tempo de nós frutificarmos pela sua misericórdia. A aparência, meus irmãos, de ausência de frutos gera a condenação. Deus não criou uma árvore com o objetivo de frutificar para ela simplesmente dar sombra. Se é uma árvore frutífica, então a sua finalidade é frutificar. Algumas vezes nós desenvolvemos na igreja, na obra do Senhor, trabalhamos para o Senhor, nos dedicamos, e muitas vezes tem aquele período de letargia, aquele período que a gente fala, vou dar um tempo, né? A frutificação de uma árvore, ela deve ser constante, sempre frutificando, o efeito contínuo na sua frutificação. O Senhor se aproximou ali daquela figueira e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. Alguns críticos vão dizer que aquele ali não era um período de ter frutos daquela figueira, porque praticamente nesse período que se aproximava já aos dias da Páscoa, era abril, e o fruto da figueira, o figo, só seria produzido em junho. Então a figueira só daria o seu fruto no mês de junho. Só que a videira, muitas vezes, ela tem os seus frutos temporães, que nasce antes do tempo, e que de uma forma visível é percebível que aquela videira produziu esses frutos temporães, pelas folhas.
quando ela está bem folhuda, com suas folhas vicejantes ali, é sinal que ali tem fruto. E foi isso que aconteceu. O Senhor ali, tendo fome, vai àquela figueira e não acha senão folhas. E diz: nunca mais nasça fruto de ti. E naquele momento a figueira secou imediatamente. Os discípulos se admiraram, olha o versículo 20, e exclamaram: como secou depressa a figueira. Imagina você vendo aquela cena, o Senhor Jesus ali procurando figo naquela árvore, não encontrando, nunca mais nasça fruto de ti. E naquele momento ela se secando instantaneamente. É algo de causar admiração para todos. Mas o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha ali, no versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade, eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. O motivo pelo qual Israel era comparada àquela figueira que não produzia frutos era por causa da sua incredulidade. E o Senhor destaca aqui: se vocês tiverdes fé. Ele enfatiza que deve ter ali nos discípulos fé. Vocês não somente vão fazer isso, mas vão fazer também dizer ao monte: erga-te e lança-te no mar, que tal sucederá. Mas o Senhor não quer que você fique dizendo para o monte ser lançado ao mar. Qual é o proveito disso? Simplesmente para que você exerça a sua fé. E olha o 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você não precisa ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo para muitas vezes fazer essas coisas, uma figueira secar, porque isso, na verdade, ele usou isso como uma profecia ali encenada, ali representando a figueira a Israel. Você não precisa também dizer ao monte para ele ser lançado ao mar. Basta você usar a sua fé no Senhor das coisas que acontecem no dia a dia e você manter a sua fé e a confiança no Senhor Jesus de forma intacta. São muitas as aflições que nós passamos no nosso dia a dia. E em muitas destas situações, nós falhamos naquilo que seria o mais básico da nossa carreira cristã, que é ter fé no Senhor Jesus. O Senhor Jesus muitas vezes criticou aos povos que não criam, porque ficavam desesperados pelas questões do nosso cotidiano. Quando ele fala sobre a ansiosa solicitude ali da nossa alma, de ficarmos preocupados com o que vamos comer ou o que vamos beber. Porque os gentios é que procuram essas coisas todas, ficar preocupado com essas coisas. Aqui é o momento de você demonstrar a sua fé. É o momento de você produzir frutos ali, confiança no Senhor. Mesmo ali que eu não veja o alimento, mesmo ali que está me faltando vestes, eu sei que Deus é poderoso para prover todas essas coisas, e o Senhor garante que Ele provê todas as coisas e que nada nós teremos falta. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo:
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele disse isso para você não ficar preocupado com o dia de amanhã. Ele diz para você orar para que Deus provê o daquele dia. Porque não compete a nós ficarmos preocupados em acúmulo com as coisas do dia de amanhã. Mas Deus provê o diário para as nossas vidas. Nós que estamos fazendo a leitura ali do texto, terminando ali o texto de Deuteronômio, dos 5 livros de Moisés, ali no Pentateuco, nós vimos a providência de Deus para com o povo de Israel, ao fornecer água, ao fornecer alimento, ao fornecer pão, ao fornecer carne. Nada faltou ao povo, porque Deus provê todas as coisas para o seu povo, e para nós não é de forma diferente. Deus provê todas as coisas. Usamos, meus irmãos, a fé. Olha o 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto você pedir em oração, crendo, você irá receber. Você quer produzir frutos na sua vida? Você quer ser comparado a uma figueira que produz frutos? Exerça a sua fé em crer no Senhor. Busque ao Senhor em oração. Comece a trabalhar, procurar na casa do Senhor aquilo pelo qual você pode ser útil. Temos tantas coisas para se fazer na casa do Senhor. Mas se você disser, eu não sei fazer nada, o que eu posso fazer? Ore. Começa com o ministério da oração na sua vida. Começa a orar. Você chega aqui na igreja, olha para um para o outro. Quantas pessoas temos aqui? Se você pensar, quantos minutos eu vou gastar orando para todas essas pessoas? Já vai dar quase meia hora de oração. Por isso que é importante nós conhecermos os nossos irmãos. Nós temos momento de comunhão. Ore, interceda pelo seu irmão. No momento que você começar a orar, você vai ver frutos ali sendo produzidos na sua vida. Deus nos criou, meus irmãos, para que nós venhamos a frutificar. Deus não nos concedeu de forma que estejamos aqui na igreja somente para esquentar um banco. É para trabalhar, era para produzir, para frutificar, para desenvolver. E é isso que o Senhor quer achar em nós. Se o Senhor nesse momento olhar para a sua vida, o que Ele vai encontrar? Somente folhas? Ou Ele vai encontrar um fruto? Mesmo que seja uma frutinha, né? Tão pequenininha, né? Mas é importante haver frutos, independente do tamanho. Nós não precisamos ser ativistas. Nós precisamos produzir frutos. Abramos a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 1. Livro de Colossenses, no capítulo 1, que é a oração de Paulo pelos irmãos ali de Colossos. Diz assim, versículo 9, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo
no pleno conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo orando ali à igreja de Colossos, para que eles venham a transbordar do pleno conhecimento de Deus, conhecendo a vontade do Senhor em toda sabedoria, entendimento espiritual, para viver do modo digno do Senhor, da forma que o Senhor agrada, pela qual você viva, e frutificando em toda boa obra. Hoje na escola dominical nós lemos o texto de Efésios, a qual diz que Ele concedeu um para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A cada um que faz parte ali do corpo de Cristo, Deus concede dons à sua igreja para que seja usado com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Para cada um de nós, o Senhor concede dons, e que usemos estes dons, meus irmãos. Se você ainda está na pergunta, qual é o dom que o Senhor me concedeu? Ore, que Deus te mostre o dom. Se não te mostrar, continue orando. Talvez o dom que o Senhor te concedeu é o dom da oração, de você interceder pela sua igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. Esse é o objetivo do dom. O objetivo do dom não é fazer-nos, muitas vezes, pessoas orgulhosas. Eu tenho determinado dom, fulano não tem. Não. O objetivo do dom é do aperfeiçoamento da igreja. Para uns deu o dom de ser professor de escola dominical, para outros não. Para uns deu o dom de ser um bom diácono, e use isso para a glória de Deus. Para outros deu o dom de cantar no coral, use isso para a glória de Deus. Cada um de nós temos o dom que o Senhor concedeu, e nós devemos frutificar nisso, pelo qual nós fomos concedidos, pela bênção que o Senhor nos concedeu. Para finalizar, meus irmãos, vamos só lembrar que a inutilidade funcional, aquilo pelo qual foi criado com objetivo e não produz o seu objetivo, ela gera a supressão. E que a aparência, muitas vezes, e significando ausência de frutos, ela gera a condenação. Que o tempo de frutificar é o tempo todo, não é de forma esporádica. O crente pode dizer, eu vou produzir fruto agora, depois só no outro ano que vem, uma vez por ano. Não, é todo o tempo, meus irmãos, frutificando. E que nós não possamos viver muitas vezes de glórias do passado. Muitas vezes quando a gente pega a fotografia antiga, né? Ela pegou a fotografia do seu tempo de escola. Nossa, como tinha um corpo atlético naquele período, olha. Como eu era bonitão naquele período, né? Muitas vezes nós olhamos para o passado e nos gloriamos do passado. Muitas vezes dedicamos-nos tempo na igreja do Senhor. Olha essa foto da IBF, como eu trabalhei naquela IBF. E hoje? Hoje eu não faço nada, né? Olha essa foto, como eu era ativo ali nas reuniões de pequenos grupos. E hoje você vai? Não, hoje eu não vou mais. Você não pode viver só de lembrança, meus irmãos. É frutificando a todo momento. E que Deus nos ajude, cada um de nós, frutificar a cada dia. Sejamos como essa figueira cheia de frutos, para quando o Senhor chegar até nós, encontre vários figos. Quantos estamos aqui? Várias pessoas. Quantas árvores frutíferas, que possamos ver isso, cada um, na vida do nosso irmão. Que Deus assim nos abençoe.